Em meio ao isolamento social, ao temor à pandemia, à crise econômica, Cristo nos diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Medita conosco nestas palavras de Jesus que encontramos em Mateus capítulo 11, versículo 28. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, neste momento em que nós queremos meditar na Palavra de Deus, dando destaque ao amoroso convite que o nosso Salvador Jesus Cristo nos faz, quando Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus abençoe estas palavras em vossos corações. O que torna as pessoas cansadas e sobrecarregadas? Certamente que o Salvador Jesus Cristo não está se referindo a um cansaço físico, ou meramente um esgotamento mental. Ele está atentando a algo muito maior, muito mais importante. Algo que, na verdade, acaba resultando um esgotamento psicológico, um esgotamento moral, e que causa imensa canseira. Jesus está se dirigindo a pessoas simples, pessoas do seu convívio, pessoas que estavam à sua procura para receber dele algo que pudesse lhes preencher a sua vida interior. Nós hoje estamos vivendo um tempo em que as pessoas também estão cansadas, estão sobrecarregadas, em que as pessoas sentem falta de algo que lhes possa ser importante, determinante em sua vida, mas acabam procurando equivocadamente, não encontram e se cansam e se fadigam. A situação que a gente vive atualmente por causa da pandemia certamente que faz com que este problema se manifeste mais facilmente. No começo desta semana eu recebi, através de uma mensagem no WhatsApp, uma oração. Esta oração, não interessa de onde ela veio, quem a elaborou, mas ela reproduz bem o pensamento das pessoas nos dias atuais e mostra que não se sabe ao certo o que está faltando, o que se realmente precisa, e por isso acabam orando e pedindo a Deus coisas que talvez não sejam as palavras mais indicadas do nosso conversar com Deus. Diz assim: Deus, nas tuas mãos entrego a semana que acaba de iniciar. Cuida de mim, da minha família, dos amigos que amo e de todas as pessoas do mundo. Nos dê forças para superarmos nossas dificuldades, sabedoria para superarmos os obstáculos, e em tudo nos ajude, Senhor, pois precisamos de Ti. Blinda a nossa saúde de qualquer vírus. Dá-nos o pão nosso de cada dia e, acima de tudo,
caminha conosco, que assim seja. Amém. Talvez a princípio nós possamos pensar de que até não tem nada de tão errado na oração. Talvez de errado não. Mas esta oração expressa o que as pessoas imaginam ser o mais importante para a sua vida. E se nós compararmos isto com o que Jesus fala, nós vamos ver que, na verdade, estão pedindo pequenas coisas. Dá para comparar isso a uma situação de um menino pobre, um menino que muito gostaria de ter um brinquedinho, e de repente ele se depara com alguém muito rico e poderoso, que diz para o menino: olha, tu podes pedir o que tu quiseres, que eu vou te dar. O pobre menino pede a ele: me dá um carrinho plástico, que ele tanto gostaria de ter. Ele poderia pedir coisas muito maiores, poderia, quem sabe, ter solucionado todo o problema econômico dele e de sua família. Tal é a postura das pessoas nos nossos dias. Ao invés de pedirem a Deus grandes coisas que realmente pudessem solucionar os seus problemas maiores, os seus problemas de ordem espiritual, pedem a Deus um brinquedinho, uma coisa qualquer, uma coisa que até pode ser, quem sabe, decorrência desta coisa maior. Não sei se já notaram que, se nós pedimos a Deus ou não pedimos, nós vamos ter de igual forma. Se nós pedimos a Deus comida, saúde, se nós pedirmos o alimento, nós vamos ter ou não ter. Se nós não pedirmos, nós vamos ter ou não ter. Eu sei que isso agora gerou em vocês um descrédito. Mas então, o que adianta nós ficarmos orando? Jesus nos ensinou a orar. Até nesta oração aparece a quarta petição que Jesus nos ensinou, dizendo assim: dá-nos o pão nosso de cada dia. Mas nesta oração a pessoa só pediu aquelas coisas que fazem parte do pão de cada dia. Coisas estas que Deus dá abundante diariamente a mim e a todas as criaturas. Às vezes também as retém. E, enfim, Deus trata destas coisas de acordo com a sua boa e misericordiosa vontade. Mas Jesus nos ensinou a pedir isso, para que nós nos demos conta da onde essas coisas provêm. Que é Ele, o fornecedor, é Ele que nos abençoa diária e abundantemente de uma infinidade de bênçãos terrenas e materiais. Mas não apenas isso, Ele nos concede tudo o que nós necessitamos para o corpo e também para a alma. Quando não se consegue ver nada mais do que as suas necessidades terrenas e materiais, vive-se numa imensa pobreza. Vive-se sem se ter em mente quem na verdade é o grande e glorioso Deus. Isto resulta em fracasso, em cansaço, em esgotamento, em insegurança. A insegurança da qual vivem milhões de pessoas em meio a esta pandemia, pensando assim: o que será de mim se eu vier a morrer?
O que será de mim se eu ficar numa UTI sem ter oxigênio para respirar? Quem conhece a Deus, além de supridor de suas necessidades terrenas, físicas e materiais, consegue ver mais longe, consegue ficar seguro e saber de que tem coisa além. A morte não é tudo, nem tampouco o fim, e que, por sua vez, também não é uma desgraça tão grande assim, porque Deus, por meio de Cristo, nos tem preparado uma bem-aventurada vida eterna. Então, podemos dar um passo adiante. Podemos ver que essas questões de ordem terrena, material, essa nossa ameaça que sofremos atualmente, a todo dia, de sermos contaminados pelo Covid, não é tão desesperadora assim. Mas existe uma situação que pode nos cansar mais do que isso. E é a situação descrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo fala de uma luta interna que ele vivia, onde ele diz: olha, eu gostaria de fazer o que é certo, que é de acordo com a vontade de Deus, mas quando eu vejo, eu acabei fazendo tudo aquilo que eu não deveria ter feito. Eu não quero o que é mal, eu quero o que é bom, mas eu vejo que a minha vontade é bem intencionada, mas o meu agir é pecaminoso. Quem vive esta luta certamente que sente um desgaste, sente-se em dificuldades, porque aí começa a se perguntar: mas como é que eu vou resolver isso? E se não tiver o Evangelho de Cristo, essa pessoa vai se debater com uma imensidade de situações, aonde ela vai simplesmente se desgastar para ao final dizer: que miserável pessoa que eu sou, eu não consigo fazer aquilo que agrada ao meu Deus, eu estou perdido. Mas é aí que nos é importante a palavra de Deus, o seu Evangelho. Este Evangelho nos diz que Deus conhece esta nossa fraqueza, e Ele, em sua graça, em seu amor por nós, resolveu solucionar isso, enviando-nos o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a este mundo, padeceu e morreu pelos nossos pecados, e quem crer nisso tem o perdão dos pecados. Embora continue ele não fazendo a vontade de Deus, embora continue ele se digladiando diariamente contra esta sua incapacidade pessoal de agradar a Deus com seus próprios feitos, ele pode contar com absoluta certeza que o Salvador Jesus Cristo padeceu e morreu pelos seus pecados. Quando Jesus aqui no nosso texto diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, ele está convidando estas pessoas especialmente e dizendo a elas: fiquem em paz, eu padeci e morri pelos teus pecados, eu fiz por ti aquilo que era necessário para a tua salvação. Esta é a maior fonte de alento, de força que qualquer pecador necessita. Na sequência, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Viver a vida cristã não é um exercício difícil, não é uma coisa desgastante. Ao contrário, quando se vive nesta paz que o Senhor nos dá, nós temos alívio, refrigério. Jesus diz: esta canga que eu estou colocando sobre vocês não é uma coisa pesada, não é um encargo que vocês não vão ter condições de atender, mas é algo suave e tranquilo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas a humanidade não se agrada disso. Se acha superior a isso. Quer ela mesma, com seus próprios recursos, conseguir sua salvação. E é aí que ela afunda. Quando nós humildemente nos colocamos diante do Salvador e aceitamos o seu gracioso presente, nós encontramos o refrigério e o alívio para a nossa vida. Que Deus graciosamente abençoe a todos nós e faça com que nós possamos diariamente nos voltarmos a Cristo e não ficarmos simplesmente pedindo pão, proteção do vírus, mas que peçamos coisas maiores do que isto, quais sejam, que Ele nos permita vivermos uma vida santificada, que nós possamos diariamente encontrar nele o perdão dos nossos pecados, que possamos continuar fazendo parte do seu reino, que é o melhor lugar para cada um de nós. O seu reino quer dizer a sua igreja. Nela nós vivemos não só quando estamos dentro de um templo, mas quando nós vivemos a nossa vida cristã em Cristo. E um dia, depois dessa nossa caminhada terrena, estaremos no reino eterno do Senhor. Peçamos para Ele que Ele nos livre dos nossos pecados, dos males, e que assim continue agindo em nossa vida com poder, majestosamente, e que o reconheçamos diariamente como nosso gracioso Deus e Salvador. Amém. A paz de Deus, que vai além da nossa compreensão, guarde os nossos corações e a nossa vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.